Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando hoje para falar de Copa do Nordeste, né? Porque no último final de semana tivemos aí a grande decisão, né? Da competição da Champions League. O Confiança acabou sendo derrotado de maneira acachapante, né? 5-0 para o Bahia no jogo da volta da final na Arena Fonte Nova em Salvador. 9-1 no agregado, um triunfo histórico do Bahia que se tornou o primeiro pentacampeão do Nordeste. Ao Confiança restou o vice-campeonato e esse vídeo é para fazer reflexões. O que fica da campanha do Confiança, né, que fez um grande torneio, acabou esbarrando numa final muito ruim. O que dá para tirar de saldo, de lições importantes, do que fica para o futuro a partir desse vice-campeonato do Nordeste para o Dragão. Antes disso, eu peço para você que está nos acompanhando, como sempre, né? Se você não conhece o trabalho aqui do nosso canal com as análises sobre futebol sergipano, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações sempre para receber aí os novos vídeos em primeira mão. E independente se você já conhece ou não, deixa o like, você que é torcedor do Confiança, deixa o comentário, o que você achou da campanha, da final, o que você acha aqui da análise, é sempre bom bater uma bola, né? Trocar esse feedback aí com vocês é sempre muito legal. Muito bem, então, Confiança vice-campeão do Nordeste, derrotado de maneira, como eu disse, acachapante pelo Bahia na grande decisão, né? 5-0 no jogo da volta, depois de um 4-1 no jogo da ida, 9-1. E aí, eu quero comentar sobre essa final mais pra frente. Mas antes eu vou começar falando de forma geral do Confiança na Copa do Nordeste. E eu entendo perfeitamente o sentimento agridoce do torcedor, né, por ter visto o time levar uma porrada tão considerável num jogo tão importante. Mas de forma geral, esse resultado ele não pode ser maior do que a campanha. A pancada que o Confiança levou na decisão não pode ser maior do que a campanha que o Confiança fez. O Dragão fez uma campanha histórica nessa Copa do Nordeste. Não à toa, chegou à final pela primeira vez. O Confiança, em uma história quase que centenária, nunca havia chegado à decisão do Nordeste. E chegou este ano. O Confiança ele conseguiu ser protagonista no Nordeste. Que é uma coisa, e eu venho batendo nessa tecla há algum tempo, já em comentários, em outros veículos, onde eu já estou há algum tempo, que para mim falta nos clubes sergipanos de maneira geral. Serem protagonistas na região. Eu não tô falando, quando eu digo protagonista, de chegar à final o tempo todo. O Confiança chegou pela primeira vez na história, né? Só isso mostra o quão difícil é chegar. Então não é que é assim, nossa, tem que cobrar agora que todo ano chegue na final. Não é isso. Mas de ser protagonista, de fazer boas campanhas em fases de grupos, de ser competitivo em mata-mata. Nós tivemos, né, no futebol sergipano aí nos últimos anos a campanha do próprio Confiança em 2020, naquela Copa do Nordeste interrompida pela pandemia no meio, né, acabou chegando até a semifinal, caiu justamente para o Bahia. Esse ano, o vice-campeonato. E de resto, todas as participações que a gente viu nos últimos anos do futebol sergipano foram participações sempre precocemente interrompidas. Ou até mesmo na fase preliminar da Copa do Nordeste, o Confiança já passou por isso algumas vezes recentemente, ou caindo em fase de grupos. E isso é muito ruim, porque não fortalece o futebol sergipano, porque não eleva os nomes das nossas equipes, porque não coloca as nossas equipes em contextos de disputa competitiva contra grandes adversários. Querendo ou não, o nível do campeonato sergipano é muito baixo, como na grande maioria dos estaduais pelo Brasil. Então, você ter uma Copa do Nordeste e uma participação forte e competitiva mostra o real nível do seu elenco pensando em competições mais à frente. É uma régua muito maior do que um campeonato estadual, por exemplo, pensando numa fase de grupos de Copa do Nordeste. Então você eleva o nome do estado, você eleva o nome e a imagem dos seus clubes, você se coloca num contexto competitivo forte e importante, e o Confiança se colocou nesse contexto. Ele assumiu uma posição de protagonista, e isso independente de chegar à final ou não. Se tivesse, por exemplo, caído para o CSA na semifinal, vocês sabem, me acompanham aqui muito, eu sempre tento fugir um pouco da análise mais resultadista, e minha análise seria a mesma, se tivesse caído na semifinal, de conseguir ser protagonista. O Confiança, se a gente for pegar desde a fase de grupos, ele conseguiu bater de frente com o Ceará, ele conseguiu ganhar do Náutico, ganhou do Sampaio Correia, que tudo bem, hoje tá numa draga terrível, mas não deixa de ser uma camisa pesada do futebol nordestino, campeão do Nordeste. Bateu o Vitória, fora de casa em mata-mata, Vitória é time de primeira divisão. Bateu o CSA fora de casa em mata-mata. Ou seja, o Confiança foi protagonista. Ele enfrentou
camisas pesadas, ele enfrentou times importantes, alguns deles em patamar superior a ele a nível nacional, e foi competitivo. Ganhando, empatando ou perdendo, ele foi competitivo. E isso é muito bom. Isso mostra que o time atingiu um bom nível. Isso mostra que o time é capaz de conseguir coisas grandes. Porque às vezes fica aquela coisa, né? Não, nunca que o sergipano vai chegar. O futebol sergipano nunca teve time pra isso, tá, não sei o quê. Quando vai um Confiança e chega nesse patamar, ele mostra pra ele mesmo e pros outros que é possível. Óbvio que ser possível não significa que vai ser recorrente. Eu não imagino, por exemplo, pelo menos a curto prazo, um Confiança sendo recorrentemente um finalista, por exemplo, ou até um semifinalista de Nordestão. Pode acontecer, mas é bem difícil. Ainda assim, mostra que é possível. Que com um planejamento bem feito você pode conseguir. E o Confiança, ele, como eu falei, né, foi protagonista na competição e ele soube responder a jogos grandes. Não é que o Confiança fez uma boa campanha na primeira fase, mas, como a gente costuma dizer na internet, né, farmando ponto contra time menor e tomando pancada dos times maiores, mas se sustentando de alguma forma. Como eu falei, o Confiança empatou fora de casa com o Ceará. O Confiança venceu na sua casa o Náutico. Venceu na sua casa o Bahia. Sub-20. Sim, era o Sub-20, um time bem mais enfraquecido. Mas foi uma opção do próprio Bahia. O Confiança não tinha nada a ver com isso. E conseguiu fazer o resultado na sua casa. Então, o Confiança pegou contextos de uma alta disputa competitiva e se saiu bem. E aí o mata-mata, né, até chegar à final, não preciso nem falar, né? Derrotou o Vitória em pleno Barradão, um time de primeira divisão, derrotou por 1-0, e derrotou o CSA em pleno Rei Pelé, numa disputa direta pela vaga na decisão, na semifinal. Então, foi um Confiança que conseguiu responder a desafios importantes que se colocaram para ele nessa Copa do Nordeste. E fez uma campanha muito positiva. Tanto que aí, eu até citei no começo e volto a repetir, a estatística tá aí para provar. É a primeira vez na história que o Confiança chega a uma decisão. Claro que a pancada na final foi muito pesada, mas eu não posso pegar toda uma campanha e resumir a uma final que foi muito ruim. Ela não pode apagar o brilho da campanha do Confiança. Eu tenho visto, né, o torcedor, pelo menos em sua maioria, nas reações que eu vejo, muito feliz com a campanha, apesar do que aconteceu na decisão. E eu acho que esse é um sentimento muito justo, muito válido, muito correto. Porque o Confiança, ele empolgou o seu torcedor, ele engajou o seu torcedor, ele promoveu ao seu torcedor momentos históricos. Eu tenho certeza que o torcedor do Dragão, você que está assistindo aí do outro lado, você nunca vai esquecer o 1-0 sobre o Vitória. Você nunca vai esquecer o 1-0 sobre o CSA nas quartas e na semifinal. Foram momentos históricos, marcantes, que fizeram Confiança chegar muito longe. E isso é muito importante. Você ser protagonista, você fincar o seu nome. Agora, óbvio, não é que muda completamente de patamar, é outra história. É outra situação. Mas hoje, quando o Confiança voltar à Copa do Nordeste, o adversário que for enfrentar vai olhar de outra forma agora. Vai enfrentar e vai dizer, opa, olha só, é um finalista do Nordeste aqui. Não é um time que você já coloca numa projeção como um possível eliminado. É um time que tem totais condições, porque acabou de chegar numa final. Então, repito, não é que muda o patamar histórico do clube, não é isso, mas impõe mais respeito para os seus adversários. Faz com que você se imponha como uma força da região. Como eu disse, para mim os clubes sergipanos vinham devendo muito nesse sentido. E o Confiança conseguiu corrigir essa rota com uma grande campanha. Então o torcedor tem que comemorar e para mim o saldo é mais que positivo de uma campanha histórica que o Confiança fez. Ao mesmo tempo, aí eu vou entrar em outro ponto, não é um 8 nem um 80. Não é terra arrasada, longe disso. Mas a final foi muito ruim, né? Como eu falei, ela não pode apagar a grande campanha. O saldo final, ele é absolutamente positivo. Mas a gente não pode deixar de destacar que foi uma final tenebrosa. O Confiança é tão ruim quanto o resultado, que tomar um 9-1 em 2 jogos é, na minha avaliação, inadmissível nesse contexto de final de campeonato de Copa do Nordeste. Mas eu acho que o que mais frustrou o torcedor na decisão foi ver que o time ele não foi competitivo. O Confiança não competiu em nenhum momento na grande final, nos 2 jogos. Ele leva o primeiro gol, né, dos 9 aos 3 minutos do primeiro tempo aqui em Aracaju, com o gol do Lúcio. E ali o time se desnorteou e ele não se encontrou mais em nenhum momento.
Eu tenho discutido, né, com algumas pessoas desde o sábado a respeito dessa questão, né? Tomar 9-1 é normal ou não é? Eu entendo perfeitamente. Existe uma grande discrepância entre Bahia e Confiança. Falei sobre isso, inclusive, no pré-jogo e depois do jogo de ida. Discrepância técnica, discrepância de estrutura, discrepância financeira, de posição nacional que ocupa. Toda essa discrepância é grande e óbvio que a gente tem que reconhecer isso. Ao mesmo tempo, em 2 jogos, você tomar 9 gols, pra mim nunca vai ser normal. O Confiança tinha tomado 5 gols até então em toda a Copa do Nordeste. Ele tinha feito 9 jogos e tomou 5 gols. E de repente, em 2 jogos, ele tomou 9. Não é admissível. A forma como o Confiança se postou em campo, sem ser combativo, sem ser competitivo. Quando eu falo competitivo, não é de, nossa, ganhar, se jogar de peito aberto com tudo, não é isso. Mas você ter uma postura combativa durante os jogos, você conseguir competir, você conseguir mostrar algo. Confiança não mostrou nada na decisão. Ele não competiu na decisão. E eu acho que isso frustra muito o torcedor. E repito, como eu falei, são sentimentos que podem coexistir. O torcedor ele pode estar muito feliz e satisfeito com a campanha, ao mesmo tempo que muito frustrado com a decisão, né? Eu acho que hoje, muito também por essa questão de rede social, né? Tudo é muito definitivo para as pessoas. Eu tenho a sensação de que o debate vira muito 8 ou 80, né? Tipo, ou foi uma vergonha completa, desastrosa e apaga tudo, ou você não pode criticar a final porque a campanha foi muito boa. E eu não acho que é nenhuma coisa nem outra. Você pode muito bem criticar a postura do clube na decisão e, ao mesmo tempo, exaltar a campanha que o Confiança fez. Como eu disse, são sentimentos que coexistem, né? Repito, por mais que exista toda a discrepância hoje entre Bahia e Confiança, eu não vejo como uma discrepância a nível de você tomar 9-1 em 2 jogos. Tomar 5-0 em 38 minutos do primeiro tempo na final. Isso eu acho que é inadmissível. O Confiança pareceu ficar muito desnorteado com toda essa coisa da final, inclusive com os golpes que tomou cedo. É claro que vai ter gente que vai dizer, pô, mas os gols cedo que tomou prejudicaram. Ok, beleza. Mas a final, ela teve 4 tempos, né? Os 2 jogos somados tiveram 4 tempos. O Bahia fez gol em 3 desses 4 tempos, né? Ele não fez gol no segundo tempo do jogo da volta. Em todos os outros tempos ele fez gols. E em todos esses 3 tempos, o Bahia fez gol antes dos 10 minutos. Se acontece uma vez, beleza. Assim, pode acontecer, o futebol é meio aleatório. 2, você pode discutir ali possíveis coincidências. 3 vezes, aí não acho que seja uma mera coincidência, né? Foi uma Confiança que não conseguiu ser combativo e competitivo, como já foi em outros momentos contra equipes de patamar acima, e como o futebol mostra muitas vezes, quando você consegue ser competitivo, às vezes contra equipes de maior patamar. Confiança não conseguiu. E eu vou repetir mais uma vez aqui, para que fique muito claro, mais do que já tá para quem está assistindo. A campanha ela é espetacular e histórica. O saldo é muito positivo e o torcedor tem que se orgulhar da campanha que o Confiança fez. Só que isso, para mim, não pode amenizar um 9-1 numa final. E como eu falei no começo, não é terra arrasada, não é que tem que mandar todo mundo embora, não é que tem que demitir treinador, não é isso. Mas, naturalmente, gera reflexões, né? Pô, por que aconteceu pra gente tomar um 9-1? Que nível de discrepância é esse? Como que isso foi gerado? O que nós podemos fazer no futuro para que isso diminua? E aí é que entra um outro ponto importante para mim, para finalizar e amarrar essa análise. O futuro. De onde que parte daqui para o futuro? Chegou a final de Copa do Nordeste Confiança pela primeira vez. Lindo, ótimo. E daqui para frente, o que vai ser? O Confiança ele tem que trabalhar para que isso seja o começo de uma trajetória e não um fim aleatório. Tem que ser o início e não o fim. E quando eu digo início, não é que, como eu disse mais atrás, não é que, nossa, daqui pra frente tem que chegar em final todo ano, ou pelo menos semifinal todo ano, não é isso. Mas de pavimentar um caminho de ser constantemente competitivo em disputas regionais. A gente sabe que o Confiança agora está em todo esse processo aí de SAF, vai sair, não vai sair, os próximos meses vão ser definidores nesse sentido. Aparentemente as coisas estão se encaminhando para que aconteçam. E se for o caso, é daqui para começar a pavimentar um caminho. Opa, nós já chegamos aqui, sabemos como chegar e temos condições. Mas o que a gente precisa fazer para começar a tornar essas campanhas fortes mais recorrentes? O
que a gente precisa fazer para tentar diminuir essas discrepâncias para não acontecer, por exemplo, de chegar numa final de novo e tomar a porrada que tomou? Citando aqui um exemplo hipotético de futuro. O que a gente precisa fazer para continuar sendo competitivo? É partir dessa sementinha plantada para algo maior. O Confiança também teve um apoio financeiro muito importante, né? Porque somando todas as cotas da competição, chegando à decisão e sendo vice-campeão, o Dragão soma pouco mais de 4 milhões e 700 mil. É uma cota gigantesca para o padrão Confiança hoje. Que esse dinheiro seja bem usado, bem trabalhado, que o Confiança se estruture bem, mais do que já está, né? Hoje ele é um clube estruturado, e que a partir daí ele consiga consolidar esses passos. De não virar uma coisa do tipo, chegou agora na decisão, campanha histórica. Aí vai continuar sendo eliminado em pré-nordestão, em primeira fase, aí daqui a 6, 7, 8 anos vai bater uma quarta de final, talvez bata uma semifinal, daqui a 20 anos talvez chegue na final de novo. A final, ela nunca tinha acontecido. Então, como eu falei, não posso cobrar que aconteça todo ano. Mas campanhas competitivas não podem ser um cometa, que passam de vez em quando e vão embora. Elas precisam ser um ponto de partida. Esperamos que a Confiança consiga tornar isso um ponto de partida, para que a partir daí consiga começar a alçar voos mais altos de maneira constante dentro do cenário nordestino. Conseguiu fazer isso de maneira excepcional em 2025. E repito, apesar do que foi a final, apesar do que para mim foi inadmissível, a postura que teve na final, a falta de competitividade, tomar 9-1 em 2 jogos, a campanha é muito positiva. O torcedor tem que se orgulhar dessa campanha, lembrar com carinho dessa campanha e esperar que ela seja o começo de uma pavimentação de dias frutíferos para o Confiança. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise, né? Eu até imaginei inicialmente em gravar logo após a final, mas a gente sabe que depois de uma derrota como essa, calor de momento, é sempre muito difícil. A gente precisa ter, nesses momentos, né, uma grande campanha, mas que termina numa derrota tão pesada, ter a racionalidade para saber o que colocar, como colocar, não procurar grandes culpados, não fazer caça às bruxas, nem 8 nem 80, entender as situações e trazer uma análise mais racional. Espero ter conseguido fazer isso e espero que você, que está aí do outro lado, tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, deixa o seu comentário sobre o que você achou da campanha do Confiança, da final, do vídeo aqui, da análise. E se você não conhece o nosso trabalho aqui de análise sobre futebol sergipano e gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre de novos vídeos, novos conteúdos por aqui em primeira mão. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu!